E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos começar um dos assuntos mais importantes, né, que acontece aí na segundo momento dos tempos modernos, né, já no final dos tempos modernos, dos chamados tempos modernos, e que é um assunto que nos ajuda muito a pensar sobre a própria construção daquilo que vem a ser chamado de mundo contemporâneo e tudo aquilo, né, que ele representa, tudo aquilo que o mundo contemporâneo representa para nós hoje, entre outras coisas, tá? Eu estou falando exatamente do assunto do iluminismo. Esse assunto que, de certa forma, ele pode ser entendido como um dos momentos onde houve uma grande quantidade de contestações, onde nós tivemos uma grande quantidade, né, de ideias que, de certa forma, modificaram a forma, o jeito das pessoas pensarem na política, na economia, na área do direito e em outras coisas bem significativas, bem importantes, que nós vamos inclusive pensar nesta aula. Essa aula, ela tem o intuito de trabalhar com vocês aquilo que a gente vai chamar de primeira parte do iluminismo, e a primeira parte do iluminismo seria, entre outras coisas, aquilo que eu posso chamar com vocês de uma rápida introdução ao assunto do iluminismo e tudo aquilo que ele representa. Tudo aquilo que o iluminismo representa enquanto um grande movimento de contestação, mas sobretudo um grande movimento de mudança na sociedade do século XVIII. Só a título do exemplo, o iluminismo é tão importante que ele vai, de certo modo, inspirar alguns bons, grandes, importantíssimos movimentos, a exemplo da própria Revolução Americana, que depois a gente vai chamar de independência das 13 colônias, ou mesmo da própria Revolução Francesa. E além disso, é um movimento que também inspira outros movimentos, inclusive aqui na América. Movimentos como Inconfidência Mineira, movimentos como Revolução Pernambucana de 17, entre outras coisas. Então vamos começar com o iluminismo, e é importante, por isso que eu fiz questão de pensar com vocês hoje, uma linha do tempo, porque o iluminismo debate com outros momentos, o iluminismo consegue fazer relações, links com outros movimentos bem significativos. Queria começar pensando um pouco sobre a importância que nós temos, a importância que se tem, o período que a gente denomina de período da antiguidade clássica, essa antiguidade clássica, né? Ou também podemos chamar de antiguidade ocidental. Lembrem-se que aqui nós estamos falando da importância de duas grandes civilizações norteadoras, fundantes daquilo que a gente chama, né, de mundo ocidental, né, de Europa ocidental, entre outras coisas. Nós estamos falando de Roma e Grécia. Tá? As civilizações clássicas, elas têm uma importância muito grande para que a gente pense algumas coisas nesse momento. O que é que a gente pode, por exemplo, pensar em relação a Roma e Grécia? O que é que essas duas civilizações nos legaram enquanto civilizações? E aqui eu coloquei alguns pontos para vocês, que está desse lado aqui do quadro. Ó. Aqui a gente pensou basicamente em 8 pontos. Tá? É lógico que eu não posso em nenhum momento achar que a civilização greco-romana ela vai se resumir a esses 8 pontos. Mas esses pontos são os bem significativos para nós. É pensar, por exemplo, que a civilização greco-romana nos legou esse caráter antropocêntrico, de colocar, por exemplo, o homem como centro das preocupações, por exemplo, da filosofia. Lá na Grécia, com o advento, né, do antropocentrismo, aí, representado pelo Protágoras de Abdera, quando dizia que o homem é a medida de todas as coisas. E que, por exemplo, dentro desse mesmo contexto, nós podemos discutir a própria concepção de democracia que vai surgir nessa Grécia clássica
essa democracia que tem toda uma forma de se pensar, que inclusive é um pouco diferente da forma atual de democracia, mas os gregos legam para nós, eles deixam de herança isso que vem a ser uma das principais características da própria civilização, que é a valorização da ideia de democracia, como também a própria ideia de cidadania, de participação política, né, de como essa participação política ela pode construir, né, na sociedade alguns parâmetros e alguns exemplos, alguns modelos. Por exemplo, quando nós falamos de Roma, Roma traz para nós um grande legado, que é a própria concepção de república, da coisa pública. Os romanos iniciaram essa ideia de república. Eles trouxeram para nós a primeira grande experiência republicana, né? Além disso, né, gregos e romanos, e sobretudo gregos, legam para nós, trazem para nós a própria ideia da valorização da razão, né, da valorização do racionalismo, a razão como estando no centro da própria ideia humana de explicação das coisas, de explicação dos fenômenos, né? A filosofia, aqui a gente não precisa nem conversar muito, porque talvez o maior legado que os gregos deram para nós no mundo ocidental é exatamente essa ideia do amor à sabedoria, o amor ao saber, esse apego que nós precisamos ter, né? Aquilo que nos coloca como seres pensantes, né? Além disso, a própria necessidade, né, de valorizar o prazer que para os gregos estava numa série de coisas, não só o prazer, né, carnal, o prazer sexual, mas o prazer das coisas, da liberdade de pensamento, entre outras coisas. E uma questão que eu acho bem interessante também é colocar que gregos e romanos, sobretudo gregos, eles também sempre vão valorizar a ideia de culto à beleza, principalmente a beleza do corpo, o culto ao belo. Só que a gente vai lembrar o seguinte, que nessa transição aqui, da Idade Antiga, a partir do século V, nós temos a queda do Império Romano do Ocidente, que é um marco na passagem da Idade Antiga para esse mundo que agora se coloca, se forma, se transforma em mundo medieval. A Idade Média, o período feudal. Uma das coisas importantes é pensar que dentro desse contexto nós temos também algumas características que são significativas, que são fortes. É pensar, por exemplo, que nesse momento, e aqui a gente está falando do século V até o século XV, esse período que é um período muito longo da história, sobretudo europeia, tá? Onde nós temos uma Europa, nós temos um contexto marcado exatamente por algumas questões que eu resumo aqui em 4. Onde a primeira questão seria a força da Igreja Católica enquanto instituição, e essa força ela se dá, ela acontece, porque a Igreja Católica nesse momento ela tem o monopólio daquilo que é a maior preocupação do homem feudal, que é a preocupação com a sua salvação, né? A Igreja Católica colocava naquele momento que sem ela o homem não poderia chegar à salvação, chegar inclusive à sua relação com Deus. Então, nós temos a força, o monopólio da Igreja Católica, que é o monopólio da salvação, que é o monopólio do saber, que é o monopólio da própria, do próprio controle da sociedade como um todo. Nesse momento, teocentrismo e misticismo religioso passam a ser duas características, inclusive, que estão se completando. O teocentrismo entendido, entre outras coisas, como a necessidade de se colocar Deus como centro das preocupações filosóficas, como centro de todas as preocupações, das preocupações humanas. Deus está no centro dessas preocupações, lembrem sempre disso. De certo modo, você tem aqui uma primeira contradição, porque os antigos colocavam o homem
como estando no centro dessas preocupações filosóficas? Aqui, né, nós temos Deus como centro dessas preocupações. O misticismo religioso, pautado basicamente pela ideia de que para conseguir explicar as coisas, explicar os fenômenos, era preciso explicar a partir de um critério que era o critério místico, ou seja, utilizado em uma série de mitos, de mitologias, né, de coisas que são necessariamente sobrenaturais, para explicar qualquer coisa, qualquer fenômeno que venha acontecer naquela sociedade. A onipresença do pecado, isso é importante, porque é bom lembrar da lógica disso. Se a grande preocupação do homem medieval era com a sua salvação, e eu pergunto sempre isso aos alunos, qual é a maior preocupação do homem medieval? Né? É a sua salvação. Desse homem que é católico, que é cristão nesse momento. E aí lembrar que esse homem que se preocupa com a sua salvação, ora, o homem medieval não tem como se preocupar com esse mundo terreno, porque inclusive ele não é um homem que tem capacidade de mudança. É colocado na cabeça desse homem medieval, sobretudo dos camponeses, servos, vilões, que esses homens eles são incapazes de mudar estruturas, de mudar a sua própria condição social. Então, como não tem, como eles se preocuparem com o mundo terreno, eles passam a se preocupar com o mundo, né, da eternidade, da salvação. E aí quem se preocupa muito com a salvação, também nesse momento está preocupado com a própria ideia de pecado, com a onipresença do pecado. Vocês imaginem que tudo que esse homem medieval faz, ele associa isso a uma coisa que pode ser um pecado, e sendo pecado, ele estaria dando um passo atrás na sua busca incessante pela salvação. Só que, por exemplo, a partir do século XV, eu queria que vocês tivessem muito cuidado, porque esse ponto aqui, né, é um ponto de reflexão bem interessante. A partir do XV, nós temos o início daquilo que a gente chama de modernidade. É lógico que quando a gente está falando dessa transição do medievo para a modernidade, lembrem-se que essa transição é algo muito doloroso. Porque esse homem da transição é um homem que tem todo o tempo, que está refazendo o seu aparato, né? E o seu aparato de pensamento. Tá? A gente não pode achar que os homens foram dormir medievais e acordaram modernos. Tá? Isso é um processo muito lento, tá? Doloroso. Né? Existem historiadores, né, como o próprio Philippe Arrier, que ele vai dizer, ele vai dizer o quão doloroso foi o nascimento do homem moderno. Por que, Alisson? Porque, por exemplo, só no princípio da modernidade, só nesse primeiro momento aqui, da modernidade, nós temos vários movimentos, vários eventos que estão acontecendo ao mesmo tempo. Posso discriminar para vocês aqui. Nós temos um renascimento, que nós vimos isso inclusive em outra aula, em outra videoaula. O Renascimento, que era um movimento cultural, artístico, literário, científico e filosófico. É um movimento que trouxe, que de certa forma, trouxe como maior legado para a Europa a necessidade, por exemplo, desse homem começar a se inspirar em alguma coisa que tinha acontecido. Ele vai se inspirar exatamente em quê? Aqui, na antiguidade, essa setinha aqui, passando pelo medievo, mas o homem moderno, renascentista, ele vai se inspirar naquilo que para ele foi considerado o auge da humanidade. Por isso a ideia, inclusive, de se pensar aqui, pensa comigo isso, o renascimento. Porque quando a gente fala de nascimento, esse nascimento aqui está associado ao clássico, ao greco-romano. Agora eles estão fazendo o quê? Eles estão retomando aquilo que para eles foi esquecido por causa de todo esse processo, de todo o período medieval. É o momento, por exemplo, dos homens estarem vivenciando, né, um momento muito delicado, que é o momento das reformas religiosas. A reforma protestante,
que traz, né, uma série de consequências variadas em, né, muitos campos, inclusive, e a Reforma Católica, que é essa possibilidade de barrar a Reforma Protestante, inclusive barrar com muita violência. É o momento que os homens vivenciam a construção, olha isso, ó, dos Estados nacionais, a construção do modelo político dos Estados nacionais, que é o absolutismo, e do modelo econômico dos Estados nacionais, que é o mercantilismo. Tudo isso, no princípio do século XVI, a Europa está em movimento. Vocês imaginem a quantidade de movimentos que você tem ao mesmo tempo acontecendo, certo? Temos uma revolução como a inglesa, que ela é sim um modelo, é um modelo de luta contra o absolutismo monárquico, isso de 1640 a 1689, e é dentro desse contexto da modernidade que surge o nosso movimento. Eu queria pensar com vocês alguma coisa nesse sentido. O iluminismo, o que é que pretende? Primeiro vamos pensar nas relações que existem. O iluminismo, por exemplo, enquanto movimento, vai se basear, por que não dizer, em alguma coisa que foi discutida no Renascimento. O iluminismo, como movimento, vai ter uma inspiração, sim, no clássico, assim como o Renascimento teve. Há uma busca por aquilo que os clássicos produziram, sobretudo no campo da política, no campo da própria construção política. Nós temos isso como característica. Só que o iluminismo também vai fazer o quê, Alisson? Ele também vai olhar, por exemplo, para o tempo em que eles vivem. Eles vão olhar para coisas como o absolutismo, tá? Eles vão olhar para algumas coisas como para os Estados nacionais, e eles vão começar a dizer, esses modelos precisam ser repensados. Esses modelos, como por exemplo, o iluminismo vai olhar para o medievo e vai dizer, esse modelo também, esse modelo era um modelo místico, era um modelo pautado nas questões religiosas. Inclusive, o iluminismo reforça a tese de que os medievais viviam na idade de quê? Das trevas. Tenham cuidado, meus alunos, com os conceitos. Idade das trevas é um conceito iluminista, tá? Para, de certa forma, desclassificar a Idade Média por ser um período pautado pela própria existência de uma fé como estando no centro de todas as preocupações. Tá bom? E o iluminismo pretende exatamente o quê? É bom lembrar um pouco disso. A primeira coisa importante que o iluminismo pretende nesse contexto é exatamente o quê? Fazer uma crítica, eu vou colocar o xizinho assim, aquilo que a gente vai chamar de antigo regime, que aqui é conceitual também, se liga. O Alisson é conceitual por quê? Porque quando eu falo em antigo regime, eu estou dizendo, no ponto de vista político, eu estou falando de absolutismo. Do ponto de vista econômico, eu estou falando de mercantilismo. E do ponto de vista da organização da sociedade, eu estou falando de sociedade estamental. Ô Alisson, você quer dizer o quê? Que o iluminismo, enquanto movimento, trazia no seu interior uma luta constante contra o antigo regime e uma luta também muito forte contra o fanatismo religioso. Tá? Contra o fanatismo religioso que nesse momento estava, de certa forma, encarnado na própria instituição Igreja Católica. Nesse sentido, o iluminismo ele vai produzir exatamente o que? A pergunta que eu faço ali, o que ele produz? O que todo esse movimento consegue produzir? E aí eu vou trazer isso nas próximas aulas para vocês. Aqui, por exemplo, nós temos como pensar o iluminismo através de alguns que nós podemos chamar necessariamente de pensadores, os pensadores iluministas,
que, de certo modo, ao falar de pensadores iluministas, nós poderíamos categorizá-los em dois grupos. Nós temos um grupo aqui, que seria o grupo dos próprios, né? Dos próprios filósofos. E aí, quando eu falo de filósofos, estou dizendo o quê? Que são exatamente aqueles pensadores que vão tratar da sociedade, das questões políticas, da questão do direito, da própria reorganização da lei, da reorganização do conceito de participação política, da reorganização do conceito de cidadania, tá bom? E aqueles que são colocados aqui, ó, como economistas. Alisson, e esses economistas seriam aqueles que vão fazer uma crítica e vão redefinir as questões relativas à economia. É lógico que o grande resultado, né, do iluminismo está exatamente em algumas revoluções que ele consegue produzir. Que aí você pode me perguntar, professor, quais são essas revoluções produzidas pelo iluminismo? Nós temos, a princípio, a Revolução Americana, de 1776, que é o primeiro grande movimento inspirado no iluminismo e que dá certo. E nós temos depois a própria Revolução Francesa. Tá bom? Então, essas são as reflexões que nós precisamos fazer para a introdução do assunto do iluminismo. Tá bom? Como o iluminismo ele vai fazer, ele vai ter algumas relações com o tempo em que ele está acontecendo, algumas críticas que ele faz a alguns eventos, entende? Algumas coisas, algumas instituições e algumas ideias. E com o iluminismo também ele vai buscar inspiração em algumas outras experiências históricas, como, por exemplo, a experiência grega no que tange a própria política, a própria organização da sociedade. Tá bom? Então, essa é a apresentação que eu fiz para vocês sobre iluminismo, para que a gente possa ter uma introdução bem geral desse assunto que eu acredito ser um dos mais importantes que nós temos, certo? E nas próximas aulas faremos um apanhado desses filósofos, desses economistas e tudo aquilo que eles pensam e que eles trazem para a construção daquilo que a gente chama de sociedade liberal burguesa a partir do século XVIII. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo.